Saudações, investidores. Agora o Bitcoin cotado a $48.100. Bitcoin que continua a queda para estopar e liquidar mais sardinhas. Hoje meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do Price Action para você, te mostrando aí pontos importantes da análise técnica e de sentimento que podem definir a tendência nos próximos dias. Além disso, no vídeo de hoje, eu também quero fazer uma análise das altcoins que vocês pediram nos comentários de hoje mais cedo. Então vou analisar aqui cerca de 30 das altcoins mais pedidas. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vou começar no 4 horas aqui para rapidamente te atualizar a situação do preço e depois a gente já vai para 15 minutos para o Price Action para ver de perto o que o Bitcoin realmente precisa fazer para reverter essa baixa e o que ele não pode fazer para a gente ter uma correção mais forte. Além disso, no vídeo de hoje eu vou fazer uma atualização da análise de sentimento aqui bem rápida também, te mostrando, por exemplo, por que esse rompimento aqui era confirmado pelo Long Short Ratio, tá? Além disso, vamos abordar rapidamente aqui a questão do S&P 500, que caiu e levou o Bitcoin um pouquinho para baixo. Então vamos começar, já compartilho a tela completa com vocês. E aqui no 4 horas, eu acho que a situação do Bitcoin ainda não mudou muito, tá bom? A gente continua tendo o nosso ponto de controle exatamente agora, a gente está brigando nesse $48.000, que é uma região extremamente importante, e temos esse suporte até os 46. Se perde os $46.000, aí eu acredito que tecnicamente o viés altista do Bitcoin é perdido, tá? Se perde os 46, eu acho que os argumentos dos bulls e a força dos bulls pode se esvair. Então, realmente, o Bitcoin precisa se manter acima desses $46.000. Em compensação, se a gente consegue romper aqui esses 51.700 e se manter acima, né, seria para mim uma confirmação que o preço pode buscar novos patamares, ok? Então, muita atenção a esses dois rompimentos e confirmações. Chegando um pouco mais próximo aqui, indo para o 15 minutos, no 15 minutos a gente pode enxergar que hoje mais cedo a gente estava bem aqui, né? Bem na formação desse candle horroroso, com muita liquidação que a gente teve, e a gente vai comentar um pouco sobre isso na análise de sentimento. Mas basicamente o que a gente teve depois dali foi um falso rompimento para cima, o preço indo para baixo, consolidando e tendo um rompimento verdadeiro para baixo que a gente vai comentar com vocês, tá bom? Então o Bitcoin basicamente está seguindo aqui uma mini tendência de baixa dentro desse dessa nossa bandeirinha aqui, né, que até pode romper para cima ainda. Mas para isso, eu acho que para o otimismo voltar para o mercado e para a gente acreditar no Bitcoin de novo, a gente precisa ver uma demonstração de força acima dessa região aqui dos $50.000. Pô, mas a gente não estava no começo da semana pensando em acumular nessa região dos 48 e tal? Estávamos. Porém, como a análise de sentimento não permitiu, eu acho que seria imprudente da nossa parte acumular só porque é uma zona de suporte da análise técnica. Lembrem-se, a confluência com a análise de sentimento é muito importante, tá? Então, nesse momento aqui, eu vejo que a gente perdeu um suporte importante nos 48.500. Suporte que, na minha opinião, é importante o preço romper de novo para cima, tá? Se a gente consegue romper de novo para cima, acho que a gente tem força para, quem sabe, testar aqui essa região importante de ponto de controle do curto prazo, que é a região acima dos $49.000, tá? Aqui vai ser uma briga muito ferrenha. Se o preço consegue romper os 50 aqui, bom para o Bitcoin. Se não conseguir, a gente pode continuar essa baixa, tá? Então, o ponto de decisão para mim aqui vai ser justamente aqui. Mas antes disso, o Bitcoin precisa demonstrar uma forcinha e passar essa região importante aqui dos $48.500. Continuando aqui, indo já para uma análise de sentimento, a gente pode começar essa análise de sentimento interpretando aqui o rompimento que a gente teve para baixo, tá? No rompimento que a gente teve para baixo hoje, olhando aqui o nosso indicador do Long Short Ratio, vocês conseguem ver que foi um rompimento confirmado? Por quê? Porque o preço está aqui indo na linha de tendência e rompendo, e o que as sardinhas estão fazendo? As sardinhas estão entrando em long. Então repara que entre basicamente 14 horas da tarde e depois que o rompimento acontece às 15 horas, o que acontece no nosso Long Short Ratio? Ele sobe de 2,33 para 2,67. Então o que está acontecendo aqui? A maioria das sardinhas estão acreditando que esse suporte vai segurar, que esse rompimento não vai acontecer, que o preço vai voltar a subir. Por isso mesmo, o preço rompe. Para quê? Para estopar e liquidar essas sardinhas, tá bom? Então, não só o Long Short Ratio confirmado,
observava isso como o nosso CVD também, beleza? Então o que acontece logo depois? A gente continua a cair, cai desde os 49 mil dólares, aí, mais de 3% até os 47.500 e conseguimos ter uma liquidação significativa de 20 milhões. Adivinha o que as sardinhas fazem no fundo? Sim, elas vendem, elas apostam que o preço vai começar a cair e a gente tem uma queda do long short ratio dos 2,66 aqui para os 2,4, né? Então é incrível como elas adivinham o contrário sempre. Então, basicamente, elas acham que vai romper para cima, não rompe. Elas acham que não vai romper, rompe. Elas acham que agora vai começar a cair. O que o preço faz? O preço não cai, ele volta a subir. Para que ele volta a subir? Para começar a estopar e liquidar agora quem shortou errado nessa região dos 47.500. Beleza? Nesse momento aqui eu vejo alguns pontos interessantes. Primeiramente, a gente já começa a ter instituição tentando manter o preço abaixo desses 48.500 dólares. Porém, a gente ainda não consegue ver grandes liquidações dessas pessoas que estavam em short aqui. Então, talvez seja necessário ainda o preço dar aquele teste ali próximo dos 49, 50 mil para ir liquidar e ter uma queda, tá bom? Então, toma cuidado com o movimento altista aqui só para captar liquidez e liquidar as sardinhas agora para o outro lado, né? Porém, eu vejo uma coisa aqui que me deixa um pouco preocupado também, que é os nossos indicadores de sentimento continuando subindo, tá? A gente tá com o nosso long short ratio aqui agora na máxima dos últimos dias em 2,75 e a gente tá com o CVD continuando divergente, continuando fazendo novas máximas enquanto o preço cai. Então, basicamente, a gente ainda não tem uma confirmação da análise de sentimento para pensar em entradas, infelizmente. Tá? Eu estava doido para comprar o Bitcoin nessa região aí, fazer uma posição, na verdade, né, de swing trade, mas parece que não vai ser o caso, porque a análise de sentimento não está permitindo a gente isso desde lá dos 51 mil dólares, correto? Continuando aqui agora e falando de um fator que, nesse momento, né, no começo da semana poderia azedar o Bitcoin como azedou, mas agora pode salvar ele, é o S&P 500, tá bom? A nossa correlação com o S&P 500 no momento voltou a ser extremamente elevada, tá? Devido a esse risco global, né? Então, quando a gente tem um risco e uma incerteza muito grande nos mercados globais, tudo se correlaciona ao S&P 500, não é só o Bitcoin, tá? Então, quando a gente tem essa pernada aqui no S&P, a maioria dos mercados cai e o Bitcoin não é diferente, tá? Se a gente começa a subir aqui igual doido no S&P, aí o Bitcoin pode ter força para continuar a alta, ok? Então, muita atenção ao S&P. Se ele mantiver essa tendência de baixa que ele está no curto prazo, o Bitcoin deve cair mais. Tranquilo? Continuando aqui, então, e indo já para a nossa análise das altcoins, né? Só para fazer uma resumida aqui na nossa análise do Bitcoin. Ainda estamos em um ponto de suporte importante entre os 48 e 46 mil dólares. Esse ponto precisa se segurar para a gente ainda ter uma análise técnica favorável para o Bitcoin. Nesse momento aqui, a gente começa a ver uma análise de sentimento bem ruim, só piorando ao longo do tempo. Então a gente está de olho para, quem sabe, o preço dar mais uma pernadinha de alta, liquidar parte dessas pessoas que shortaram errado aqui e depois a gente vê uma continuação desse movimento. Porém, se a gente tem um rompimento dos 50 mil dólares com os indicadores de sentimento melhorando, quem sabe a gente pode começar a pensar no nosso trade a partir daqui. Beleza? Então é isso, investidores. Detalhe, se a gente começa a cair aqui também, os indicadores de sentimento melhoram muito antes dos 46 mil dólares, pode ser um sinal de entrada também, mas isso aí eu vou atualizando vocês ao longo dos dias. Tranquilo? Então vamos lá. Já fazemos uma análise completa aí do Bitcoin, vamos fazer a análise agora das altcoins, tá? E alguns detalhes antes da gente começar a nossa análise das altcoins. Como foram muitos pedidos, e para eu conseguir fazer 30 análises, eu vou ter que focar na análise técnica, tá bom? E eu vou focar na análise técnica de altcoins que tenham na Binance Futures. Inclusive, se você ainda não tem conta na Binance, eu vou deixar nos 2 primeiros links da descrição 2 links com desconto no spot de 10%, de 20% no spot, desculpe, e de 10% na Futures para você criar a sua conta, porque todos os nossos trades hoje, seja no Bitcoin ou nas altcoins, é feito na Binance, correto? Então aqui meu objetivo vai ser basicamente fazer um apanhado aqui das altcoins, tentando não gastar mais do que 1 minuto em cada uma, tá? Por isso hoje eu acho que o 4 horas é um bom tempo gráfico para a gente analisar, já que a gente tem altcoins que ainda estão tentando manter a tendência de alta e tem altcoins que estão ruins, tá? Então vamos fazer rapidamente uma olhada na tendência e em pontos importantes de cada uma dessas altcoins, tá bom? Então vou começar aqui da ADA Cardano, vamos lá. ADA Cardano, basicamente, que
tem aqui no 4 horas ainda uma possibilidade de alta. Por quê? Porque as últimas quedas que a gente teve aqui na ADA Cardano, a gente segurou justamente aqui próxima a essa média de 72 no 4 horas, tá? Ao longo das análises eu vou explicando aqui um pouco melhor o Trade System, beleza? Basicamente, o que eu vejo aqui nesse momento é que a gente pode ter uma acumulação nessa região, mas eu ainda não vejo um price action muito favorável para isso. Quando isso acontece, tipicamente a gente espera o preço consolidar aqui, formar um padrãozinho e romper para cima. Então, eu ficaria um pouco mais calmo e esperaria esse price action e esse padrão gráfico que a gente pode formar aqui para romper essa linha de tendência e aí sim a ADA ir, tá bom? Mas a gente ainda segura uma tendência de alta aqui no 4 horas na ADA, na minha opinião. Detalhe, se o Bitcoin continuar despencando, eu acho que a gente pode ter uma boa oportunidade de compra na ADA a partir dos 95 cents até os 87, né? Era uma zona de resistência dos últimos vídeos e é uma zona que pode ser sim uma buy zone interessante aí, pensando em uma compra de swing trade. Tranquilo? Continuando aqui agora, indo para a AVE. Desculpa, muita gente pediu a AVE, eu tinha pulado ela aqui. Vamos lá. A AVE é uma moeda que está numa situação um pouco pior do que a ADA, tá? Apesar da gente ainda ter essa linha de tendência aqui, que segura uma tendência de alta aqui em tempos gráficos maiores, a gente precisa demonstrar força e ultrapassar esse ponto de controle nos 450 dólares, tá? Não acho uma situação otimista aqui na AVE, porque a gente está já com as nossas médias vermelhas, como você pode ver, e com bastante resistência acima, né? Então, vocês viram que a ADA tinha mais suporte abaixo e a AVE tem mais resistência acima? É claro que a gente só quer comprar quando a gente tem muito suporte abaixo. Não é o caso aqui da AVE, não vejo uma situação muito boa para ela, tá? Continuando aqui agora, então, eu vou ter que deixar aqui as altcoins do lado. Vamos continuar aqui e ir para a Band, que também teve muitos pedidos. A Band aqui nesse momento eu consigo ver que a gente está formando um padrãozinho, tá bom? A gente não conseguiu romper esse triângulo para cima, acabou rompendo para baixo e nesse momento a gente está formando outro triângulo aqui embaixo, tá? A gente está formando outro triângulo e basicamente, se a gente consegue romper esse triângulo para cima, pode ser uma boa oportunidade para a gente entrar. Eu ficaria de olho nessa região aqui que a equipe até tem um alarme nos 13,43, como um ponto que se a gente conseguir consolidar acima, a gente pode ter um viés altista aqui para a Band. Porém, se a gente rompe esse triângulo para baixo, provavelmente a gente vai ver uma continuação da baixa, tá? E o preço continuando a cair. Então, atenção à região dos 13,50 e a região aqui desse fundo que é importante dos 12 dólares, mas também dessa região da linha de tendência aqui, quer dizer, os 12 dólares, tá? Os 12 dólares, eu acho que se perder os 12 dólares, teremos problemas. Continuando aqui, Bitcoin Cash. Não reparem tá, o tanto de risco que tem aí nas moedas, mas é porque é o trabalho do dia a dia, correto? Continuando aqui no Bitcoin Cash, a gente pode ver também uma situação ruim. Por quê? Porque a gente tem basicamente um triângulo rompido aqui em cima, até conseguimos pegar um trade nessa região. E agora a gente tem aqui a formação de outro padrão gráfico, mas parece ser um padrão gráfico de continuação de uma baixa mais clara, né? Então o que eu faria aqui? Eu traçaria esse triangulinho aqui, tá? E basicamente, né, acho que tá até feio esse triângulo, nem tá dando para traçar direito ele aqui, teria que pegar esse fundinho. E eu ficaria de olho aqui, principalmente com o rompimento da baixa, tá? A gente rompe para baixo aqui essa região dos 480, eu acho que o Bitcoin Cash pode cair muito mais. Porém, não vamos fechar os olhos para uma demonstração de força, né? A gente vem aqui e rompe os 545, a gente pode ver o Bitcoin Cash respirando e tendo aí uma alta, quem sabe, até essa região dos 700 dólares, né? Já que tem um gapzinho aqui no VPVR. Então, nesse momento a gente não tem as probabilidades a nosso favor, mas se rompe para cima aqui tem. Se rompe para baixo também tem. Tranquilo? Então atenção a isso aí no Bitcoin Cash. BNB, que foi uma das mais pedidas. BNB é uma moeda que está uma situação bem interessante aqui, boa para mostrar o Trade System para vocês. BNB, ela estava formando um padrão de continuação aqui da alta, né, uma tendência muito clara de alta, fortíssima. Conseguiu romper para cima, mas caiu muito, foi rompendo para cima e está, consequentemente, formando essas bullish falling wedges. Tá? Qual que é o meu principal pesar aqui na BNB? Essa grande resistência que a gente tem aqui até a região dos 255 dólares. Repara que a equipe tem um alarme justamente aqui, porque se a gente romper aqui, a gente vai ter tudo a favor para a BNB ir para a lua, tá bom? Porém, quando a gente está abaixo do nosso ponto de controle, o nosso Trade System não permite a gente pensar muito em compra nessa região, tá? Então, por exemplo, possíveis operações eram um bom ponto de realização aqui, porque tem muita gente presa nessa região. Então, atenção, se o preço voltar aqui entre os 240 e 255, pode ser uma oportunidade de sair fora, tá?
Em compensação aqui, caras, a tendência ainda é de alta, né? Mas a gente tem uma linha de tendência aqui que, na minha opinião, precisa ser segurada, tá? Eu acho que não importa tanto assim essa linha de tendência, importa esse suporte aqui que a gente tem nos $220. Se perder esse suporte, a gente pode ter uma pernada bem mais forte aqui da BNB. Isso me deixa um pouco preocupado, tá? Então a BNB ainda continua numa tendência de alta, mas com um viés aí não muito bom. Então tomem cuidado aí na BNB. Continuando a CRV, que surpreendentemente teve aí 4 pedidos. A CRV, a gente basicamente aqui tem uma tendência de baixa já há algum tempo, tá? Conseguimos pegar alguns trades nela também. E nesse momento aqui a gente até tentou reverter essa tendência. Porém, nesse momento parece que a gente não conseguiu. Eu não fecho os olhos para a possibilidade da gente ter um rompimento para cima aqui de uma possível bandeirinha, mas para isso a gente precisa de um rompimento aqui nos 2,32, tá bom? Antes disso eu não vejo long aqui, eu ficaria mais de olho para quem sabe um reteste ali nos 2,17, 2,15, pensando numa operação de short em confluência com a grande maioria das médias móveis aí. Tranquilo? Continuando aqui, falando agora da Dash. Dash aqui também não tá legal, né? A gente consegue ver aqui na Dash que basicamente a gente tem uma bearish rising wedge que foi rompida para baixo, tá? A gente tá de olho aqui para quem sabe um reteste para shortar a Dash se ela voltar nessa região dos 215 e não fechamos os olhos também para uma demonstração de força. Mas a Dash aqui ela teria que passar aqui basicamente dos 225 para a gente pensar em alguma coisa. E olha só que interessante, né? Como que a gente faz os trades? A gente vai pensando na análise técnica as possibilidades. Quando bate o alarme, o que a gente faz? A gente vai para a análise de sentimento. Se a análise de sentimento confirma que, ou seja, as sardinhas estão entrando, por exemplo, e o book está carregado, a gente faz o que? A gente shorta aqui. Mas a gente não fecha os olhos para quê? Para o preço continuar subindo, estopar a gente e a gente ter uma oportunidade para o long. Então, o mercado é sempre essa questão das probabilidades e a gente sempre tem que estar do lado que tem a maior probabilidade, entendendo que a gente vai acertar e a gente vai errar, mas com certeza acertando mais aí, correto? Continuando aí, as DeFi. As DeFi, também não vejo uma situação muito legal para as DeFi, tá? Na verdade, eu vejo que a gente está numa briga muito interessante aqui, ó, só ir um pouquinho para trás que a gente já muda o nosso POC aqui um pouco mais para baixo. Então a gente está numa zona de briga intensa, tá? Eu não pensaria em compra nas DeFi agora, porque tem muita resistência aqui em cima, tá? A gente tem um rompimento aqui, mas era nos 5 minutos, é um alarme até que posso apagar aqui, porque era um breakout nos 5 minutos que não aconteceu, correto? Então, basicamente, as DeFi aqui, a gente vê que a gente está num suporte importante nesse fundo aqui em 2050, e se perde esse suporte, a gente pode voltar para uma tendência de baixa forte aqui. Eu não estou muito otimista aí nas DeFi, não acho que está muito legal. A Doge. A Doge, caras, ela é uma moeda aí que está sendo extremamente influenciada pelos tweets, né, do Elon Musk e tal. Ele até está sendo investigado agora, nem sei se ele parou, acho que ele deu uma maneirada, né? Mas basicamente a gente tem uma moeda aqui que está num padrão aqui que dá para operar para os dois lados, na minha opinião, tá bom? Porque a gente está numa tendência de baixa aqui pelas nossas médias, mas a gente sabe que no diário a tendência é de alta, tá bom? Então se a gente rompe para cima isso aqui, pode sim pensar numa compra. Eu sou um cara que não estou operando a Doge nesses últimos dias, porque eu não gosto dessa incerteza relacionada aos tweets, tá? Mas fique de olho aqui para essa resistência no 52, se rompe e tal, pode ser uma oportunidade aí de day trade, tá bom? Em compensação, se a gente perde esse fundo importante que a gente formou nos 47, pode ser uma oportunidade de short, e aí shortar a Doge eu já sou um pouco mais propenso, apesar de eu estou tentando não fazer nada por causa dessa incerteza. Beleza? Então atenção aí, dá para operar para os dois lados. DOT é uma aí que mantém uma tendência de alta, tá? Então mantém um viés um pouco mais otimista. Inclusive vocês podem ver pelas bandeirinhas aqui o viés que a gente está achando das moedas, tá bom? Então quando você vê uma bandeirinha vermelha é um viés mais baixista, uma bandeirinha verde é um viés mais altista e uma bandeirinha amarela é um viés mais neutro, né? Não sabemos ainda o que vamos fazer. Não reparem também esses alarmes batendo toda hora, é justamente esses alarmes aqui que vocês estão vendo em todas as moedas praticamente. Vamos lá. A DOT eu estou um pouco mais otimista, a tendência é de alta, está segurando na média de 4 horas, tem bastante suporte aqui embaixo, estamos de olho para o rompimento dessa bandeirinha. Se passa aqui dos 36,25, boa probabilidade de operação de long na DOT. Continuando, Engine que está subindo igual doida, né? É uma moeda aí que está subindo sem parar, né? Basicamente a gente tem notícias muito positivas aí para Engine e nesse momento, assim, tipicamente a gente não tem muita operação pensando no 4 horas assim, tá? Eu sempre penso em realizar depois de movimentos assim,
Mas, claramente, a gente está numa tendência de alta, né? Como não é o meu objetivo aqui operar esse curto prazo, você pode traçar padrões gráficos e tentar operar sempre a favor dessa tendência de alta. E aqui o stop é 3, 5, sei lá, muito mais importante do que qualquer outra operação que eu te mandei. Por quê? Porque para a Engine devolver isso aqui e ter uma correção, por exemplo, a gente tem um alarme aqui nos 98 cents para um reteste, quem sabe para um swing trade aqui, não é nada de outro mundo, tá bom? Então, operando moedas tão esticadas, o stop tem que existir. Em toda operação, na verdade, né, investidores? Mas em moedas esticadas, então, nem se fala, beleza? Continuando aqui e falando um pouco da ELS. Vamos lá. A ELS, ela basicamente ainda tem bastante suporte aqui embaixo, porém ela está brigando numa região importante, tá bom? Então uma demonstração de força maior da ELS seria o rompimento desses $4, na minha opinião. Em compensação, se a gente rompe aqui essa região dos 3,60, 3,55, a gente tem problemas. Então, no 4 horas aqui da ELS eu vejo um pouco de incerteza, tá? E para onde romper aqui, eu acho que dá pra gente pensar em entrada, até porque o VPVR, ele some depois desses pontos. Tranquilo? Continuando, Ethereum aí, que também talvez seja a mais pedida, né? Vamos lá. O Ethereum a gente está com um viés neutro aqui, porque a gente mantém uma tendência de alta no diário. Inclusive, a gente tem esta linha de tendência aqui que foi rompida. Posso traçar outra aqui agora, mas a gente já começa a ver uma pressão aqui dos tempos gráficos menores para baixa, né? Então, basicamente, o que a gente vê aqui é um pouco de incerteza mesmo no Ethereum, tá? Então, eu ficaria de olho para o rompimento. Olha só, a gente tem até um alarme aqui nos 1664. O que eu vou fazer? Eu vou abaixar isso aqui. Eu vou abaixar para esse pivôzinho aqui nos 1607. Se a gente tem um rompimento aqui, aí eu acho que dá para a gente acreditar na alta do Ethereum, tá bom? E fazer um trade aqui. Porém, né, neste momento eu não vou querer fazer nada, porque a gente está brigando aqui entre o POC, entre as regiões importantes. E ficaria de olho aqui para, se a gente perder essa região dos 1440, a gente ter problemas, tá bom? Então atenção aí aos 1440 para problemas e os 1600 para uma continuação da alta. FTM. FTM é uma moeda aí que basicamente também está em tendência de alta, tá? E está brigando numa zona bem importante, tá? Nesse momento aqui, eu acho que o mais conservador seria a gente operar somente o rompimento desse pivô ali nos próximo aos 60 cents, ou seja, está bem distante, tá? Porque aqui agora, olha só, a gente está perdendo uma zona muito importante do POC. Vou shortar ela aqui? Não, né? Porque eu nunca vou shortar uma moeda na média exponencial de 72 no 4 horas. Quer dizer, nunca é complicado, mas pelo menos não para essa nossa análise aqui de longo prazo. Então eu realmente ficaria de olho, quem sabe, para se a gente romper aqui, confirmar esse rompimento, a gente ter uma queda bem mais significativa aqui. Porém, se a gente consegue romper para cima, primeiramente esse 52 aqui pode ter um day trade um pouco bem arriscado, na minha opinião. Mas se romper o 60, aí sim a gente olha com mais carinho aí para a FTM, que nesse momento está neutra aqui. Continuando, IOTA. IOTA basicamente está demonstrando força, tá? A IOTA é uma aí que eu vou até mudar o viés dela para um viés positivo, porque a gente está acima desse nosso triangulinho, a gente tentou romper, voltou aqui para fazer um stop loss antes, está tentando romper de novo. Então o viés da IOTA é positivo, a gente pode pensar em entradas nela em qualquer retração aqui que a gente tenha, né? Formando um fundo ascendente nessa região aqui, o nosso alarme está em 1,23. Porém, se a gente perde esses fundinhos aqui em 1,15, 1,16, problema. Aí a gente tem que olhar novamente para baixo, tá bom? Então, IOTA, viés positivo. Continuando, Link. Vamos lá. A Link, na minha opinião, ela tá com um viés neutro aqui, tá bom? Por quê? Porque, sim, sem dúvidas, no curto prazo a gente está rompendo para baixo aqui, mas a gente está brigando num ponto extremamente importante de POC, tá? Então, basicamente, aqui, apesar desse rompimento, eu deixo esse viés neutro na Link até a gente ficar acima dos 24,50. Se perder esses 24,50, problemas, tá? Enquanto isso, a gente ainda tem uma possibilidade de continuar essa alta. A nosso alarme aqui para pegar uma operação está próximo aos 29,26, pensando na alta, tá bom? Continuando aqui, Litecoin, que também foi muito pedida. Litecoin, ela tem um viés neutro aqui, porque a gente está seguindo uma tendênciazinha de baixa, que pode até ser uma tendência de alta se a gente olhar no diário, né? Porém, neste momento aqui, eu vejo que a gente está num ponto de decisão. A gente precisa ou romper para cima aqui esses $190, ou inclusive
mudar esse alarme, colocar esse alarme aqui no 191, tá? Como sendo aí um alarme de breakout aqui pra gente operar esse rompimento para cima da Litecoin. Em compensação, se ela perde o suporte aqui no 169, ela tá perdendo um suporte importante e a partir daí a gente pode ter uma confirmação da baixa, tá? Então, atenção ao 190 e ao 169. Continuando. New. Detalhe, investidores, algumas moedas que não estão na Futures, mas foram muito pedidas que eu vou fazer, tá? No finalzinho. Quer dizer, não estão no TRDR. A Reef, a Cake, eu não sei porque que tá todo mundo pedindo essa moeda Cake, e a CHZ, tá bom? Essas três moedas eu vou fazer no finalzinho. Reef, CHZ e Cake. Mas vamos lá, New. New também em ponto de decisão, tá? Eu acho que sim, a gente tem um viés neutro aqui, mas a gente precisa romper para cima essa região dos 39,20. Rompendo para cima os 39,20, a gente pode ter um viés otimista aqui na New, pensando em long, tá bom? Porque, querendo ou não, a gente vai estar rompendo aqui também, ó, todas as médias. Além disso, eu posso olhar aqui para esse rompimento desse fundo dos 36,50 como um rompimento bem ruim para ela, tá? Então, os 36,50 aqui pode ser uma continuação do movimento da baixa. Então, tá realmente num ponto decisivo aqui, até olhando no 4 horas. Então, muito cuidado com a NIL. Estamos de olho para esse rompimento aqui para cima para fazer um long. Se romper para baixo, talvez a gente pense num short também, né? Vamos ficar de olho. Continuando aqui e indo para a Ocean. Ocean, basicamente, a gente tinha um triangulinho aqui em cima, rompeu para baixo, mas a situação da Ocean tá legal, tá? Tendência de alta, estamos formando aqui um padrão bullish. É um padrão que pode romper para cima, né? Então atenção a esse padrãozinho aqui no 4 horas. Sem dúvidas, algo um pouco mais conservador seria só depois do 1,16, mas aí é complicado. Então olho nesse padrão, se romper o sentimento confirmar, provavelmente a gente pode pensar num long aqui na Ocean, uma das poucas aí que está mantendo uma tendência de alta, tá bom? Continuando, a Sol. Vamos lá. A Sol é uma que tem um viés altista também, mas eu já vou mudar para neutro. Por quê? Porque a gente perdeu o suporte importante na região dos 13,40, tá bom? Para a gente pensar no long dela, a gente queria esse rompimento aqui nos 14,82, não rompeu, então nesse momento aqui eu não penso em long na Sol. Eu acho que ela, apesar ainda estar numa tendência de alta aqui em tempos gráficos maiores, a gente basicamente tem um rompimento importante aqui, tá? Não tem muito volume e tal, mas eu preciso ver ela recuperar esses pontos importantes. Então, não gosto muito aqui da Sol, não vou shortar também por acreditar que a gente tem várias moedas muito melhores para short, né? Mas toma cuidado aí com ela, porque ela perdeu um ponto importante. Recuperar esses 13,50 seria legal, mas também não pensaria em long enquanto ela não demonstrasse muito mais força. Bom? Continuando aqui, Sushi. Bastante pedidos na Sushi também. Sushi a gente continua numa tendência de alta na Sushi, tá? Mas é uma moeda que tem um volume aqui que me deixou preocupado. Eu estava falando hoje no live trading. Eu não quero operar esse rompimento para cima dela, ainda bem que a gente não operou, porque foi um falso rompimento, por causa desse volumão. Esse volumão aqui pode ser para mim uma reversão de tendência, tá? Então não me dá grandes probabilidades para eu operar a favor desse rompimento aqui. Então, né, vou shortar? Não. Por quê? Porque a gente tem muito suporte entre os 16,50 e a região dos 15 dólares. Temos até um alarme aqui dos 16,08, vou até aumentar aqui para os 16,35, de reteste de ponto de controle. Ou seja, possível zona aqui para a gente pensar, quem sabe, né, em fazer um trade. Mas vai ser difícil, já que esse volume aqui pode ser um volume de reversão de tendência. Teta, tendência muito clara de alta na Teta, tá? Infelizmente ela não bateu o nosso alarme aqui pra gente entrar hoje, foi por pouco, mas faz parte, né? A Teta tá numa tendência muito clara de alta, agora neste momento aqui eu já não vou deixar esse alarme aqui, eu vou abaixar um pouco mais ele, porque parece já esticado demais, né? Então eu vou deixar aqui próxima média no 1 hora, eu traçaria esse Fibonacci, ficaria de olho para compras. Basicamente próxima média numa hora, né? Que está aqui praticamente no mínimo em 0,382, né? Então atenção aqui, essa região dos 3,80 já começa a ser um suporte muito significativo, viés otimista aí na Teta. Uni
Uni também tá legal, a gente tem um rompimento para cima de um triângulo ascendente, o preço tem bastante volume aqui nesse rompimento, então a Uni é uma aí positiva, tá? Eu só vejo problema se a gente perder esse suportezão aqui em 24,50, a Uni é uma boa criptomoeda. Se ela voltar aqui, dá uma oportunidade, a gente vai pensar em long e atenção aos $27. VET. VET, basicamente a VET está meio que numa no trading zone, né? A gente está de olho aqui para quem sabe a gente pensar numa compra nessa região aqui, mas seria uma compra mais de curto prazo. Eu ficaria mais de olho aqui nessa região onde tem maior suporte dos 450, tá? Pode ser uma oportunidade aí de long nela, mas aqui também, né? A gente vai ficar de olho. Entre 470 e 450 pode ser uma boa oportunidade porque a tendência é de alta. Mas atenção com o alvo, tá? Porque o alvo não vai poder se estender muito além desses topinhos próximo aos 520 e é esse ponto de controle, ok? Então, muita atenção. Se o alvo não pode ser grande, o stop também não pode ser. Lembre-se. É uma recomendação, né? Mas o que nós fazemos aqui, toda operação tem que ter relação risco-retorno, ou seja, a relação entre o alvo e o stop mínimo de 1. Não vale eu mandar uma operação, basicamente, vamos supor, aqui, né, com um alvo aqui de 4% e colocar o meu stop de 20%. Ah, beleza, eu posso ter alvo 2, 3, 4, 5, mas a gente sabe que o mercado não é assim que o mercado funciona, né? A gente precisa ser consistente. Para a gente ser consistente, a gente tem que gerir bem o nosso stop. E se você sempre arrisca mais do seu potencial de ganho, um mercado tão manipulado e volátil igual o das criptomoedas, cara, dificilmente você vai conseguir ser consistente, tá bom? Então, atenção aos stops talvez seja mais importante até mesmo que a estratégia. 50-50, né? Mas vamos lá. XLM. XLM, eu acredito aqui que a gente está num ponto decisivo também, tá? A gente ainda mantém um viés otimista nela por causa desse suporte muito grande e desse rompimento aqui que ela está tentando fazer. Porém, se ela perde aqui essa região, principalmente dos 37,50, aí já era, aí realmente ferrou, é continuação da tendência de baixa. Eu gostaria de uma confirmação desse rompimento para pensar numa entrada no 4 horas, tá? Seria aqui acima dos 43. A partir daí a gente tem um belo trade na XLM. Monero. Monero também estamos de olho aqui para um rompimento ou para cima dos $230 ou para baixo aqui dos 208, tá? Rompendo aqui para baixo pode ser um short, mais conservador seria abaixo dos 200, ok? E rompendo para cima também, porque repara que não tem muito VPVR acima e não tem muito VPVR abaixo. Ou seja, o lado que romper é uma grande oportunidade aí para nós operarmos. XRP. XRP basicamente que mostrou força aí hoje, né? É uma das poucas que está subindo. E basicamente, na minha opinião, porque ela conseguiu romper uma região bem importante aqui do VPVR, tá? Então, basicamente, ela está numa situação interessante aqui. Tentando romper uma zona bem legal. Se ela consegue se manter acima dos 47,50, que acaba o nosso VPVR, a gente pode ter uma recuperação interessante dela, quem sabe até os 52, correto? Porém, se a gente perde esse suporte aqui nos 42,60, aí ferrou, aí é problema, tá bom? Nesse momento aqui a gente está até de olho aqui num alarme de suporte aqui nessa região dos 45,20, quem sabe para um day tradezinho, né? A XRP realmente eu só penso mais em day trade, né? Que é uma criptomoeda que está com problemas na SEC, algo parecido com a Doge, né? A Doge é uma moeda que está muito volátil por causa de Twitter e tal. E são criptomoedas que a gente tenta diminuir o risco, né? Operar em tempos gráficos menores. Ou nem operar. Mas vamos lá. YFI. YFI, basicamente, a gente tem aqui uma indecisão. Aparentemente, estamos formando um triangulinho aqui embaixo, tá? Se romper esse triângulo para cima, pode dar uma boa entrada, acima dos $36 mil. E se romper aqui para baixo, é problema. Então, abaixo dos 30.600, problema. Acima dos 36, vai dar bom. Beleza, investidores? Então é isso, caras. Vamos agora fazer as análises que eu prometi da RIF. Em breve a gente vai ter essas moedas. Conversei com o David, que é CEO do TRDR, ele falou que em breve a gente vai ter todas as moedas da Binance Futures aí atualizadas. Inclusive, para quem não conhece, né, a análise de sentimento, a gente sempre faz ela no TRDR. Então, o Long Short Ratio, o Order Book Depth, eu também vou deixar no terceiro link da descrição o TRDR para vocês. Para quem não conhece, pode pode ir no site, né? Entrar no site aí que vocês vão ter 7 dias grátis para ver todos os indicadores de sentimento, tá bom? Mas vamos lá. A RIF aqui
é uma criptomoeda que está bem interessante, né? A gente, basicamente, cadê as minhas médias aqui? Um minuto. É porque faz pouco tempo que colocou na Binance Futures, então não tem média ainda. Então eu vou usar aqui a Reef USDT, porque aí vai ter provavelmente. É isso aí. Vamos lá. Basicamente, né, o que a gente vê aqui na Reef é que a gente estava esperando ela romper esse padrão. Não rompeu, não rompeu, não rompeu. E agora conseguiu romper aqui embaixo só, né? Porém, nesse momento ela está brigando num ponto decisivo, ok? Se a gente consegue romper esse ponto de controle que nós estamos brigando agora e ficarmos acima aqui, é um ótimo sinal para a tendência de alta dela, tá? Mas no 4 horas parece que já está esticado aqui, então eu ficaria de olho para essa pernada, esse reteste aí sim é uma boa pernada de alta aí na Reef. Beleza? Cake. Cake ainda nem tem na Futures. Vamos lá. Cake também não dá pra gente ver as médias e tal, mas eu já vejo aqui que a gente está numa tendência de baixa, porém uma tendência de baixa muito simples de ser revertida. Simples eu falo com um ponto muito claro para um rompimento, né? A gente tem alguns volumes feios aqui que não vai ser fácil, né? Mas se a gente passa aqui desses topos nos 13,70, não tem muito que segure a Cake pra gente... Desculpa. A Cake pra gente continuar subindo, tá bom? Então pode ser uma boa aí a gente ter esse rompimento. Beleza? Continuando aqui, a 1 inch. E depois a CHZ e a Nano também. Vamos lá. A 1 inch aqui no 4 horas não me parece muito legal, né? Parece que a gente rompeu para baixo aqui um triangulinho e tem muita gente presa acima dele, né? Resistência. Então quando a gente volta para testar essas zonas de resistência, é uma boa zona para vender, né? Então nesse momento eu estaria de olho para realizar por aqui. Porém, a gente também pode ver essa linha de tendência aqui, né? A 1 inch eu não estou gostando muito, apesar da gente ainda manter uma tendência de alta em tempos gráficos maiores. A gente precisa romper essa resistência aqui acima, tá? Nos 5,50, assim, tá muito distante. Então, a 1 inch não é uma moeda aí que eu tô muito otimista. Porém, né, a gente ainda tá tentando segurar essa tendência de alta no diário, digamos assim. E eu vejo que se você tá nela, você pode pensar aqui que essa linha de tendência é extremamente importante, tá? Se a gente perde essa linha de tendência, olha só, a gente vai estar perdendo zonas importantes do VPVR também, e o preço pode ir até a região dos 2,60 e tal. Então toma cuidado, eu deixaria um stop curto aqui, ou bem próximo aqui esse fundo, ou nesse fundinho aqui nos 3,50 no máximo, né? Lembre-se, com stop você com certeza pode ser violinado, né? Mas a proteção ao capital faz parte e enquanto você não colocar stop, vai ser difícil de ser consistente no longo prazo, viu? Acredita que realmente é só depois que você começa a colocar o stop que você começa a realmente entender a relação risco-retorno, e por isso é uma das coisas mais importantes no criptomercado. CHZ, né? CHZ que tá pumpando. Vamos lá. CHZ, né? Basicamente a gente tem aqui uma pernada de alta muito forte. Porém, eu estava até falando no live trading hoje que tá perigoso. Por quê? A tendência de alta tão forte, por que tá perigoso? Por causa do volume. A gente tem muito volume, tanto aqui quanto aqui. Quando a gente tem muito volume spike no topo, investidores, tipicamente o preço dá uma corrigida ou até mesmo uma revertida, tá? Então essa correçãozinha que a gente teve no topo aqui, de 22% até agora, pode perdurar mais. Então, assim, eu fico um pouco preocupado em operar CHZ, em comprar aqui, então nem se fala, nem pensa nisso, tá? A gente tem que pensar basicamente numa retração aqui desta pernada, e onde tem a VPVR aqui, nossa, eu só vejo bem distante, então realmente nem faz sentido a gente pensar muito em entrada aqui na CHZ agora. Falando um pouco do curto prazo aí, né? É algo que a gente poderia operar, e a gente estava discutindo isso hoje, era este possível rompimento aqui, né? Mas por que a gente não entrou? Justamente por causa desses volumes de topo, tá? Porém, se a CHZ rompe esse topinho aqui no 130 e forma um pivô aqui em cima, pode ser uma boa oportunidade, tá? Para trade. Mas, se você não colocar um stop nesse fundinho aqui, você pode saber que a CHZ pode corrigir 50% e você perder muito do seu capital, ok? Então, toma cuidado, sempre coloque o stop. Tranquilo? Para finalizar, a Nano.
Nano que até hoje não está nos futuros. Vamos lá. Nano. A Nano que basicamente está tentando manter uma tendência de alta aqui no diário, mas com um POC acima. Então não vejo muito boa a situação da Nano. A gente está formando um triângulo aqui, né, que para onde romper dá para ter operação. Então atenção aqui a essa região dos 4,85 como um rompimento para baixo e a região aqui dos 5,50 como um rompimento para cima, para a gente pelo menos testar esse 6,20 aí, esse POC. Beleza, investidores? Caras, então eu acho que é isso, né? Já tem 40 minutos aí de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa análise um pouco mais rápida. Infelizmente não dá para ir no 15 minutos em todas as moedas, né? Porque a gente entende que o 4 horas é bem mais difícil de encontrar oportunidade. Mas quando a gente vai no 15 minutos, no 5, a gente tem oportunidade todos os dias, tá bom? Mas faz parte, eu queria atualizar vocês aí no longo prazo, que eu acho que é mais importante, porque eu sei que tem muita gente aí trabalhando as altcoins em prazos maiores. Beleza, investidores? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. O Bitcoin aqui continua basicamente na mesma, né, brigando nos 48.200. Vamos ver aí como que essa briga das instituições vai se desenrolar nas próximas horas. Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out. Novogratz is bullish. Bottomed out. Don't ever rise is deadish. Bearish positive 13 times there. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.